A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Eu quero falar com você a respeito de o quanto Deus é poderoso para transformar a situação, por mais difícil que ela seja, de um dia para o outro. Deus, ele é poderoso para fazer coisas tão grandiosas que em 24 horas ele transforma uma situação. Eu quero que você creia nesta palavra. Em 24 horas tudo pode mudar. Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo de número 1, está escrito assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Por que o profeta Eliseu está liberando esta palavra poderosa em relação à cidade de Samaria? Porque Samaria, capital do Reino Norte, capital de Israel, vale lembrar que nessa época o reino estava dividido em 2. Reino Norte chamava-se Israel, cuja capital era Samaria, e o Reino Sul chamava-se Judá, cuja capital era Jerusalém. A capital do Reino Norte, a capital de Israel, Samaria, estava passando por um momento de crise, por uma seca, por um momento muito difícil. Talvez um dos momentos mais tenebrosos de toda a história de Israel. As pessoas estavam, para você ter ideia, comendo cabeça de jumento. E o pior não é isso. O texto bíblico vai nos dizer que 2 mulheres entraram em acordo para matar os próprios filhos pequenos, porque a fome era tão grande que elas iriam cometer canibalismo. Elas iriam matar os filhos para matar a fome. E uma delas foi em frente e matou o próprio filho. Ambas comeram juntas, porém no outro dia, quando chegou a vez da outra, ela não teve coragem, ela voltou atrás. Para você ter ideia de como estava a situação em Samaria. No entanto, se levanta um homem de Deus chamado Eliseu que diz: amanhã, quase a esta hora, haverá muita fartura em Samaria. Eu não sei qual é a situação adversa que você enfrenta, você aqui na sede da Paz e Vida e você que me acompanha pelo YouTube. Mas eu quero me levantar hoje aqui como este profeta, como o profeta Eliseu, e liberar esta palavra sobre a tua vida. Em 24 horas, tudo pode mudar.
Amanhã, a esta mesma hora, você que está aqui, amanhã, a esta mesma hora, independente de qual seja, você que me assiste, tudo pode estar diferente. Quantos creem nesta palavra? E que em 24 horas tudo pode mudar? Eu leio, e você que está comigo na Paz e Vida Sede em Porto Alegre, você que me acompanha pelo youtube.com/Fernando Helves, lê após mim em bom tom e em alta voz. Vamos lá, diga: então, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Diga comigo: amanhã tudo pode estar diferente na minha vida. Diga: amanhã tudo pode mudar. Diga: em 24 horas Deus pode fazer grandes coisas em meu favor. Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir com alegria e com muita fé esta palavra. Isso, abra a sua boca, erga a sua voz e diga glória a Deus. Senhor querido e Deus amado, recebe os aplausos do teu povo, da tua igreja, e sobre cada um derrama graça, virtude e poder. A tua palavra vai ser pregada, e não estamos aqui para ouvir homem, queremos ouvir a tua voz. Então, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, unge os meus lábios, fala através de mim, remove todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. Envia, Senhor, a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento, com revelação e com a tua provisão, Senhor, para que esta palavra, meu Deus, cumpra o propósito para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis tomar o assento, podeis se assentar. Samaria era a capital do Reino Norte. Quando o reino se dividiu, 10 tribos formaram Israel, chamado Reino Norte, cuja capital foi Samaria. E as 2 tribos restantes fundaram o Reino Sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Na medida que um rei governava o norte, outro rei governava o sul. Esse fato bíblico, ele se passa no norte, em Israel. Nesse exato momento da história, o rei de Israel era um homem chamado Jorão. E esse Jorão era filho de Acabe. Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. E infelizmente Jorão, seu filho, seguiu os passos do seu pai. Quando um homem bom governa, Deus abençoa. Quando um homem mau governa, Deus permite com que as maldições venham sobre o povo. Foi sempre assim. Sempre que um homem bom governava, Deus abençoava muito o seu povo. Mas sempre que o homem mau governava e fazia com que o povo também se desviasse de Deus, Deus permitia que Israel passasse por situações vexatórias, lastimáveis, humilhantes e, por que não dizer, destrutivas, tristes como essa. A situação era muito, muito difícil. E por que a situação chegou a esse ponto?
A cidade de Samaria vai ser cercada pelo inimigo. E ali, durante muito tempo, a cidade cercada vai fazer com que o povo de Samaria viesse chegar em uma situação de pobreza extrema. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura. Olha o que vai dizer. A partir do capítulo 6, você aqui na igreja, acompanhe a leitura, por favor, e quem me assiste, o texto estará à disposição no vídeo. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 24. Olha o que vai dizer a palavra. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram. A partir do momento que a cidade foi cercada, entenda bem, nada entrava e nada saía. O comércio foi bloqueado. Eu gostaria que você tentasse imaginar a cidade de Porto Alegre toda murada. Imagina só Porto Alegre cercada por muros. Em determinados lugares haveriam portões para entrar e para sair. No entanto, Ben-Hadad, rei da Síria, por estratégia de guerra, mandou com que os seus soldados, ou seja, todo o seu exército, cercasse a cidade de Samaria por inteiro. Ninguém entrava e ninguém saía. E da mesma maneira que não entrava e não saía pessoas, não entrava como também não saía, por exemplo, alimentos. O comércio foi bloqueado, o comércio foi fechado. As pessoas começaram a usar, a consumir o que já estava na cidade, porque não tinha como sair para negociar, não tinha como sair para comprar, não tinha como sair para vender. Quem tinha muito, passou bem mais tempo até sentir falta de algo, até passar por necessidade. Mas quem tinha pouco, se viu em apuros, porque não tinha como ir atrás de algo, não tinha como comprar algo, não tinha como negociar algo, porque a cidade estava completamente fechada. Imagina se de repente nada saísse de Porto Alegre e nada entrasse. Se nada de alimento entrasse nessa cidade nos próximos meses. Em questão de 1, 2 meses, no máximo, ou até antes, todo o comércio iria chegar a uma situação de falência. As prateleiras dos supermercados estariam vazias. No sufoco, quem tem mais condições iria comprar mais para poder armazenar dentro de casa. Os comerciantes iriam aumentar os preços, ou seja, iriam inflacionar os preços, visando lucrar mais. Basta você lembrar do período mais crítico da pandemia. Certos produtos dobraram, triplicaram de preço, porque mesmo no meio da desgraça, tem sempre um querendo levar vantagem, é ou não é? Álcool, por exemplo, que era cobrado um valor, de um dia para o outro, estava sendo cobrado 3, 4, 5 vezes mais. E tinha gente que ia até o comércio e tinha condições de comprar, comprava além daquilo que era necessário, com a intenção de fazer comércio e vender. Se essa cidade fosse cercada, você iria em busca de um alimento simples na gôndola, na prateleira de um mercado, e você não iria encontrar. Iria faltar arroz, feijão, café, açúcar, macarrão, carne, frango, todo tipo de alimento iria faltar, e daqui a pouco a fome
iria tomar conta dessa cidade. Por quê? Porque nada sai e principalmente nada entra. Era o que estava acontecendo com Samaria, ao ponto de comerem cabeça de jumento. Olha o que diz a palavra, versículo de número 25, parte B, acompanhe a leitura. Até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Imagina só, cabeça de jumento. Eu já ouvi falar, nos lugares pelo Brasil aí afora, que até cabeça de boi se come. Cabeça de boi se come. Muitas pessoas pelo Brasil aí afora, principalmente nas cidades dos interiores dos estados pelo Brasil, têm um hábito de comer cabeça de boi. Mas eu particularmente nunca ouvi falar de alguém ter o hábito de comer cabeça de jumento. Aliás, o jumento não é um animal consumido aqui no nosso país. Eu creio que o jumento não é um animal consumido. Acredito que somente em casos extremos. Mas a situação aqui em Samaria estava tão grande que a cabeça de um jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata. 80 peças de prata. Eu fui fazer um cálculo de o quanto isso poderia ser convertido em real, e isso dá uma média ali de R$3.600. R$3.600. E o interessante também que aqui fala que eles estavam vendendo esterco de pombas. Eu não queria me aprofundar nisso, aliás, não vou me aprofundar, porque você sabe muito bem o que é esterco, né? Todo mundo sabe muito bem o que é esterco. Eu acredito que o esterco era usado para outra finalidade, não para o consumo. Mas, de qualquer forma, é um valor altíssimo para tal coisa. Está triste a situação aqui, sim ou não? Está feio, sim ou não? Mas vai piorar. A fome vai chegar a um nível tão grande que uma mulher vai propor a outra matar o próprio filho para comer a sua carne, praticar canibalismo para saciar a fome. Olha o que vai dizer aqui a partir do versículo 26. Acompanha comigo a leitura. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? Disse ela: esta mulher me disse: dá-me cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. Triste, sim ou não, igreja? Muito triste. Muito triste. Muito lamentável. Matar o próprio filho para comer. Que situação Israel chegou. Que lamento, que
situação humilhante, vexatória. Como pode uma nação escolhida por Deus chegar a esse ponto? Como pode um povo chamado por Deus como seu chegar a esse ponto? Inúmeros motivos faz uma pessoa perecer, padecer muito, mas o principal de todos eles é a luta que travamos contra o nosso adversário, o diabo. Quem tem a intenção de nos ver semelhante a essa situação aqui é Satanás. Mas nenhum mal vai prevalecer contra as nossas vidas. Quem crê nisso, diga amém. Pois está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele está contigo, Ele é na sua vida. E ainda que o inimigo queira fazer você passar por um vexame, por uma humilhação, te levar ao opróbrio, à vergonha, te levar ao fundo do poço, o Deus conosco, o Emanuel, que pode tudo e todas as coisas, vai nos dar vitória contra o maligno, vai nos fazer vencer, vai nos fazer superar, vai nos abençoar para a glória de Deus Pai. Oh glória, diga: Deus é comigo, aleluia. É quando o profeta Eliseu aparece na história e ele libera essa palavra poderosa, dizendo: amanhã, veja bem, amanhã tudo isso vai mudar, tudo isso vai mudar, e haverá uma fartura muito grande no lugar dessa escassez, no lugar dessa situação tão vexatória e humilhante. Versículo 1 do capítulo 7, o versículo que nós iniciamos. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Lembra que estavam vendendo cabeça de jumento por 80 ciclos. Eliseu está dizendo agora que haverá uma fartura tão grande que por apenas um ciclo, uma medida de farinha poderá ser comprada. Nós podemos aprender aqui uma coisa muito forte que eu quero compartilhar com você. Primeiro, é preciso que uma palavra profética seja liberada diante de uma situação adversa para que aquilo venha mudar. O que eu estou querendo te ensinar nessa tarde, o que eu estou querendo que você tome posse na sua vida é o seguinte: abra a sua boca e libere uma palavra de poder diante da situação. E diga que aquela situação vai mudar. Amém? Eliseu disse: amanhã tudo estará diferente. E você tem que ser essa pessoa. Você tem que abrir a sua boca, liberar a palavra profética e dizer que tudo vai ser diferente. Eu gostaria que você marcasse aqui o 2º livro de Reis e fosse comigo aqui na palavra para Ezequiel 37. Localize, por favor, Ezequiel 37. Olha o quão é poderosa
o quanto tem poder a palavra liberada. A palavra que é liberada por aquele que tem fé, por aquele que crê. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor, o versículo de número 1. Leia comigo, Ezequiel 37, versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Yahvé a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Diga glória a Deus. Qual foi a ordem de Deus? Filho do homem, profetiza, libera a palavra. Eu quero que você tenha muita fé para tomar posse do que eu vou liberar sobre a tua vida agora. Quando você estiver diante de uma situação não igual a esta de Samaria, mas diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, diante de um mal que se levantou contra você, você vai liberar a palavra profética. E você vai dizer que aquela situação, ela vai mudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pegou a visão? O Eliseu teve tanta fé que ele disse assim, amanhã tudo estará diferente. Estou falando aqui em outras palavras. Eu não sei se você tem fé para dizer que amanhã tudo estará diferente na sua vida, mas eu tenho fé para liberar essa palavra aqui do altar, para profetizar sobre o vale de ossos secos, para profetizar sobre a sua vida, para declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o problema que está acontecendo com você. Amanhã tudo estará diferente. Em 24 horas tudo pode mudar. Aleluia! Oh glória! Profetiza, filho do homem, profetiza, filha do homem. Diga: eu tenho que liberar a palavra. Volte lá para Reis, capítulo de número 7, segundo Reis 7, que eu quero que você tome cuidado com esse tipo de pessoa que vai aparecer aqui, Sempre tem um para atrapalhar. Sempre tem um que não tem fé. Olha o que diz. Segundo livro de Reis 7, versículo de número 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso?
O que foi que esse homem fez, igreja? Esse homem duvidou da palavra de Eliseu. Ele não acreditou. Ele não acreditava que seria possível, porque ele olhava com os olhos naturais, com os olhos carnais. Quando o Eliseu disse que a situação iria mudar em 24 horas, ele começou a imaginar toda a situação que estava acontecendo, tudo aquilo que eles estavam vivendo. E quando Eliseu disse que em 24 horas tudo ia estar diferente, e a fartura seria tão grande que um ciclo seria necessário para comprar uma medida de farinha, sendo que há pouco tempo comprava-se cabeça de jumento por 80 ciclos, ele pensou: é impossível, não há como, isso é loucura, ainda que se faça janelas no céu, isso não seria possível de acontecer. É o que acontece com as pessoas. Elas olham a situação com os olhos naturais. Pega a visão. Enquanto você olhar com os olhos naturais, você não vai conseguir acreditar de verdade. O Novo Testamento diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Se você olhar muito para o problema, se você olhar muito para a dificuldade, se você focar na situação, você não vai ter fé. Você tem que enxergar lá na frente, você tem que ver o sobrenatural. A falta de fé é terrível, pessoal. De todos os lugares que Jesus esteve, de todos os lugares que Jesus pisou quando na terra esteve, o lugar que ele menos operou milagre foi o lugar que mais poderia ter sido abençoado por Jesus, pelo fato dele conhecer aquele lugar. Em Nazaré, onde Jesus viveu, poucos milagres ele fez, e ele próprio diz o porquê. Eu gostaria que você mais uma vez marcasse o segundo livro de Reis e fosse comigo ao evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 5. Marcos capítulo 5, ou melhor, capítulo 6, tá ok? Marcos capítulo de número 6, versículo de número 5. E aqui nós entendemos o porquê, o motivo de o porquê que muitas pessoas não vivem o sobrenatural. Marcos 5, versículo 6 está escrito assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado, surpreso da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Poxa, Jesus estava diante daquele povo. Jesus conhecia a dor, o lamento, o sofrimento, as lutas, as dificuldades daquele povo. Por quê, pessoal? Porque Jesus morou grande parte da sua vida ali. Ele sabia quem ele poderia ajudar, ele saberia de tudo o que fosse necessário ser feito, mas ali ele fez poucos milagres. Por quê? Porque aquele povo era incrédulo, aquele povo não acreditava, aquele povo não tinha fé. Assim como aquele capitão que disse que aquilo era impossível de acontecer. Se você não tiver fé, se você não acreditar, se você não olhar com os olhos da fé, realmente nada poderá ser feito na sua vida. Mas disse o próprio Senhor Jesus: tu podes crer, 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 tudo é possível ao que crer. E presta atenção nisso: quem não acreditar
vai ver Jesus fazendo na vida de outros e sentirá uma tristeza profunda em si mesmo por estar vendo outros vivendo milagres e a pessoa não. Porque o profeta Eliseu disse para aquele capitão: assim vai ser feito. Tu vai ver a fartura em Samaria, em Israel, mas tu não vai comer. Não queira ver só as outras pessoas contando o testemunho. Não queira ver somente as outras pessoas sendo abençoadas, felizes por estarem vivendo os milagres de Deus em suas vidas. Não, viva você o seu milagre. Tome posse do seu milagre. Acredite no seu milagre. Creia na sua vitória e saia daqui hoje. Saia daqui hoje crendo que em 24 horas tudo pode mudar na sua vida. Você aqui na igreja, você que assiste, em 24 horas tudo pode mudar. Oh glórias! Eu creio, Jesus. Volte lá, pessoal. Volte lá. Segundo livro de Reis 7, versículo de número 3. Olha como se desenrolou a história. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Eram 4 homens como, pessoal? Leprosos, doentes, não tinham mais o que fazer na vida. Vale lembrar que quando uma pessoa era acometida de lepra, praticamente ela estava condenada à morte. Poucos eram curados. Os leprosos viviam separados em cavernas, chamadas de leprosários. Leproso só andava com leproso. Não podia se aproximar das pessoas, tinha que sair de casa, tinha que abandonar a família para não contaminar a família. Esses 4 homens, eles se conheceram assim, em leprosários, em cavernas. Ficaram amigos, compartilhando da dor, do sofrimento e esperando a morte. Aí o que foi que eles pensaram? Temos que fazer alguma coisa, porque, poxa, se ficarmos aqui vamos morrer, né? Ou de fome ou da doença. Se formos até o acampamento dos sírios, lembrando que os sírios estavam acampados ao redor de Samaria, e por acaso eles nos matarem, já iríamos morrer de qualquer forma. Morto de fome, pela doença ou na espada dos sírios, tanto faz. Vamos arriscar os 4, vamos. E aí, assim que anoiteceu no crepúsculo do dia, eles foram até o arraial dos sírios, e quando chegaram lá, Deus está trabalhando aqui, amém? Não tinha ninguém, sumiram. E por que eles sumiram? Porque o profeta tinha dito que em 24 horas tudo iria mudar. E para que essa situação mudasse e a palavra do profeta fosse honrada, Deus teria que fazer um movimento glorioso.
E quando Deus quer nos abençoar, se necessário for, Ele move os céus e a terra. O rei, o presidente da república, o desembargador, o proprietário, quem for, Deus usa. Amém? Aí olha o que foi que aconteceu. Versículo de número 8, ou melhor, versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Diga glória a Deus. Só os ouvidos dos sírios ouviram esse barulho. Foi um barulho tão grande que eles acreditavam que o exército de Israel havia feito aliança com outras nações, e eles se multiplicaram de um tamanho tão grande, tão imenso, que iria superar a força do exército sírio, ao ponto deles ficarem com medo. E agora, vamos fugir? Porque Israel agora é mais forte do que nós, e antes que Israel venha contra nós e eles venham nos matar, vamos embora. E sabe o que foi que eles deixaram pelo meio do caminho? Toda a fartura, toda a riqueza, todos os seus bens adquiridos de bandeja para o povo de Israel. Olha o versículo de número 8. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. E aí eles tinham que tomar agora uma decisão. Qual decisão? Temos que avisar os outros. Nós temos que contar para o rei o que está acontecendo. Versículo 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. É dia de que, igreja? Boas notícias. Amém? E você sabe que evangelho significa boas novas, boas notícias. Quando eu abri essa Bíblia, você a sua, e você que acompanha a sua, Deus começou a te dar boas notícias. Boas notícias para nós. Diga: eu creio, Senhor. Continua a leitura. E nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Percebeu que o rei a princípio ainda estava duvidando? O rei, que o rei pensou assim: não, isso aqui é uma estratégia deles. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles só estão escondidos. O rei pensou isso, eles estão escondidos.
que é uma maneira de nos fazer sair de dentro da cidade. Quando nós sairmos, eles vão sair do esconderijo deles e irão nos atacar, irão nos destruir. Por quê? Porque às vezes, quando a situação ela chega a um ponto tão extremo, tem hora que nós não queremos acreditar que as coisas estão mudando, gente. E aqui, não é falta de fé não. Não é falta de fé não, tá? Aqui é apenas aquela sensação que fica ali por dentro, que muitas vezes põe essa triste dúvida: será? Será que está mudando? Quando tu começa a ver um sinal ali de que as coisas estão mudando, tu fica pensando: poxa, mas será mesmo? Será que fulano mudou de verdade? Será que realmente foi Deus quem fez isso? Será que as coisas estão dando certo para mim? Tu começa a querer até mesmo duvidar, mas confia, porque aquele que prometeu, ele não faz nada pela metade, ele faz tudo completo, e ele é fiel para terminar a boa obra que começou na sua vida. Vai em frente, vai até o arraial e toma posse da provisão que Deus te preparou. Quem crê, diga eu creio. Versículo de número 13. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e viajemos. E vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E tomaram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia, olha a palavra do profeta se cumprindo, uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Oh glória! A palavra se cumpriu, e em 24 horas tudo mudou em Israel, em Samaria, e tudo pode mudar na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. E sabe aquele homem que duvidou? Lembra dele, aquele que duvidou? O profeta disse: você vai ver, mas não vai comer da fartura, tá? Sabe por que ele não comeu? Não foi porque o profeta foi malvado e não deixou ele comer, não. Foi porque ele morreu. O capitão morreu. Porque quem não tem fé também morre. Versículo 17, aqui eu parto para o final. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava. O povo o atropelou na porta. O povo tinha tanta fome que, quando soube que tinha comida, saíram correndo em disparada e atropelaram aquele capitão, e o coitado morreu pisoteado. Acompanhe a leitura. Versículo 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e ele, o que, igreja? E ele morreu. Mas a palavra do profeta se cumpriu ou não? Se cumpriu. Em 24 horas, toda aquela escassez e humilhação foi transformada em fartura.
em alegria e em abundância. Eu creio, e assim eu encerro, que em 24 horas tudo pode estar diferente na sua vida. Pegou a visão? Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.